As crianças até 6 anos. Todas as crianças até os 6 anos. Apocalipse capítulo 3. Pastor, só tem pregado em Apocalipse. É minha devocional. Eu estou fazendo devocional nesse livro aí maravilhoso. Então, cada uma dessas igrejas tem me falado, tem me inspirado, tem me encorajado, tem puxado minhas orelhas. Eu espero que puxe a sua também. Que só não seja eu com a orelha doendo, nem vermelha. Você também saia daqui de vez em quando com a sua orelha também bem tratada pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus ama e corrige, Deus disciplina e corrige, melhor dizendo, a quem Ele odeia, não é isso? Não, te odeio tanto, meu filho, por isso que eu vou dizer, não, é quem Ele ama. Então, se a gente recebe muitas vezes uma palavra, a gente tem que dizer, oh Deus, louvado seja o teu nome, que ainda sou amado pelo Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. É muita doideira, né, irmãos? A gente recebe uma palavra de correção e ainda dá glória a Deus, mas só quem é crente que entende um negócio desse, né? Apocalipse 3, a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 3. Nós veremos hoje um pouco sobre a igreja de Sardes. Já vimos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja de Sardes. A palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os olhos por um instante. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade, privilégio de lermos a Tua palavra. Temos essa santa liberdade de estarmos aqui hoje reunidos em culto ao Senhor. Muito obrigado. Nesse momento, Pai, eu peço que assim como acabamos de ler, o Seu Espírito também traga-nos o entendimento dessa palavra. Ele aplique essa palavra ao nosso coração, a maneira como nós precisamos ouvir. Fale conosco, Senhor, fale conosco. É a Tua palavra. Nós damos ao Senhor gratidão, glória e toda liberdade, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre uma igreja de fachada. A gente vive numa geração, das redes sociais. E o que a gente percebe é que não é tão difícil a gente causar uma boa impressão nas pessoas. Não. A gente conseguir tirar uma boa foto, a gente conseguir produzir um bom vídeo, a gente colocar um sorriso no rosto, né? A gente fotografar, tirar uma foto, olha só. A gente tirar uma foto de uma ação solidária,
de uma ação solidária. Irmãos, eu tenho que fazer isso, porque às vezes tirar foto é cada expressão. A gente conseguir tirar uma foto de uma benfeitoria, de uma ação social, uma coisa bem comovente, uma mensagem emotiva, irmãos, rapidamente os likes começam a aparecer. Os comentários positivos, eu não estou julgando a motivação de cada um. Cada um vai entender, vai perceber qual é a sua motivação. Mas o que eu quero dizer é que não é difícil impressionar alguém através das redes. E na verdade, o que muitas vezes está acontecendo por trás das câmeras, por trás dos bons comentários, dos milhares de likes, é justamente o oposto. Muitas vezes pessoas sorrindo, mas extremamente amarguradas, angustiadas e depressivas. Muitas famílias lindas, abraçadas e sorridentes, mas assim que a câmera fez o seu papel, tirou a foto, começam-se as brigas, os desentendimentos, a amargura que na verdade era uma realidade, mas que foi disfarçada por um rostinho bonito. É muito fácil. Então cuidado aí, jovem, solteiro, solteira, que fica impressionado com as fotos que vê. Cuidado, ali tem Photoshop, ali tem muita coisa, irmão. Não é tudo aquilo não. Conheça, converse, saiba quem que é, saiba quem são os pais, ouça o testemunho dos pais. Não vá pela fotinho bonita não. Não vá pela carinha de anjo não. Até Lúcifer também tem quando ele quer. Uma carinha bonitinha que impressiona. Tudo fachada muitas vezes. Não estou dizendo que é só fachada, mas há algumas situações sim. Irmãos, e quando nós lemos essa carta aqui, é mais ou menos isso, só que numa época que não existia Instagram, não existia rede social, não existia nada disso, mas Jesus conhecia muito bem quem que era cada um, quem que era cada igreja. E ele olha para aquela igreja e diz assim: todo mundo fala de você, todo mundo comenta, todo mundo dá like para você, igreja de Sardes, todo mundo é impressionado com a sua fama. Você tem fama de que está vivo, sua fama assim impressionou as pessoas. Que igreja é aquela? Meu Deus, que maravilha! Vou curtir. Nossa, essa igreja faz. Olha os cultos. Olha a imagem que essa igreja. Nossa, eu quero ser dessa igreja. Irmãos, domingo passado eu falava sobre a igreja de Tiatira. E eu dizia que à primeira vista a gente se impressionava com ela, mas Jesus conhecia o profundo daquela igreja. E eu disse assim: à primeira vista eu queria fazer parte dessa igreja. Eu queria ser membro da igreja de Tiatira. O que eu quero dizer é que eu não gostaria nem um pouco de ser membro da igreja de Sardes. Nem um pouco. Eu iria correr longe dessa igreja, pelo que ela realmente era. Não era pelo que ela aparentava ser. Não era pela sua fachada. É pelo que ela era. Ela tinha fama de que estava viva, mas estava morta. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Que tipo de cristão nós temos sido? Crentes de fachada, crentes que aparentam uma vitalidade, um fulgor espiritual, um coração quebrantado, aquela coisa assim, glória a Deus, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Mas será que Jesus está vendo isso na gente? Será que Jesus está dizendo assim: todo mundo fala uma coisa, mas eu sei que você está morto, eu sei que você já... há muito tempo você está morto. Você ocupa um lugar, você tem um papel de liderança, você senta nas cadeiras, você participa da ceia, você dizima, mas você está morto. Você morreu espiritualmente. Eu queria só situar a você sobre a cidade que essa igreja estava.
Não era o nome da igreja, igreja de Sardes. Não tinha na placa, igreja batista, não. Era o nome da região que ela se encontrava. Então ela estava numa região chamada Sardes, que na verdade era uma região comercial. Eles tinham um trabalho com lã, eles tingiam lã, eles faziam roupas de lã. É interessante porque Jesus fala de andar vestido de branco. E essa cidade era uma cidade considerada até rica. Pelo comércio que ela tinha, era uma cidade rica. Entretanto, não quer dizer que era uma cidade admirada pelos outros. Vou te explicar daqui a pouco por quê. Mas essa cidade, ela ficava no alto de uma colina. Olha o destaque que dava até para fazer um cartão postal. Do alto da colina, toda cercada de muros, portões extremamente fortes, essa cidade ostentava uma sensação de que estamos seguros. Aqui ninguém pega a gente, um bandido não chega aqui, ninguém entra nessa cidade, tem penhascos por todos os lados. Quem vai se atrever? Vai chegar aqui, vai encontrar uma baita de uma muralha. Ninguém consegue arrombar esses portões daqui. Nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Venha dar segurança à sua família. Compre um lote em Sardes. Era mais ou menos essa ideia que se passava. Tinha um santuário muito grande dedicado a uma deusa chamada Ártemis. Essa deusa, a ela era atribuída o poder de dar vida aos mortos. Uau! Só que era uma deusa, além de ser falsa, mas que os cultos que se eram promovidos a ela, eram cultos bem libertinos, bem cheios de luxúria, muita prostituição. Você vai lembrar que antigamente os deuses pagãos, eles incentivavam a prostituição no culto. Tinham as chamadas prostitutas e prostitutos cultuais. Então, você veio oferecer o que, Ártemis? Eu vim oferecer essa oferta de gratidão, beleza, mas tem que ir lá numa daquelas recâmaras lá dentro, e lá tem prostitutas que faz parte. Olha o nível dos deuses. Se os deuses eram tão perdidos, tão devassos como eles eram, imagine quem adorava eles. Imagine quem adorava a Ártemis. Era pior do que ela. E aí, queridos, alguns dizem que essa cidade era conhecida como a cidade da morte ou a cidade sem futuro. Pastor, mas peraí, não era uma cidade rica? Não era uma cidade que tinha um comércio forte? Não era uma cidade segura, edificada numa colina? Ninguém ia até lá? Mas, irmãos, veja bem, o passado de Sardes era um passado glorioso. O que os comentaristas dizem é que essa cidade, no seu início, era uma cidade glamurosa. Só que Sardes passou por algumas investidas. Aquela sensação de segurança que ela tinha, que não se passava mais do que uma arrogância, levou essa cidade a ficar assim, tranquila demais. E que por 2 vezes acontece a mesma coisa em épocas diferentes. Por 2 vezes aquela cidade é tomada pelos seus inimigos. Eu não entendi, pastor. Ela ficava no alto de uma colina, cercada de penhascos, as muralhas fortes, os portões também. Como que alguém entrou lá? Exatamente. A história diz que existia uma brecha, um ponto fraco naquela cidade. Era como se fosse um buraco na muralha. Mas que as pessoas diziam assim, não, ninguém vai escalar até aqui. Olha a altura desse negócio. Quem vai escalar até aqui para entrar por essa pequena abertura? Ninguém vai fazer isso. Quem é doido? E eles se confiaram nessa segurança e esqueceram de vigiar o ponto fraco. E o inimigo sabia muito bem, tem um pontozinho fraco, mas eles se acham tão fortes, mas tão seguros, que eles não vão dar valor a esse buraquinho na muralha.
Irmãos, preste atenção, por 2 ocasiões, com reis diferentes, Sardes foi invadida e Sardes foi tomada. No mesmo problema, no mesmo ponto fraco, no mesmo buraco da muralha, por 2 vezes os inimigos entraram lá. Isso daí a gente aprende muito, viu? A gente despreza algumas, não, que isso, minha vida está tão boa. Mas tem uma abertura na muralha da nossa vida, do nosso caráter, da nossa vida espiritual, e a gente despreza isso. Não, olha como eu tenho tantos anos de crente, já li mais de 50 vezes a Bíblia Sagrada, eu sou líder, eu faço isso. Não, isso é bobeira, Satanás não vai... 2 vezes. E essa cidade que era tão glamurosa, ela vai ao pó. E ela perde todo o seu brilho, toda a sua ostentação, e se torna uma cidade considerada uma cidade morta. Se não fosse esse comércio dela, já tinha sepultado há muito tempo. Mas as pessoas não mais eram atraídas para Sardes. As pessoas não mais queriam estar em Sardes. Ninguém queria mais ter a sua vida naquela cidade. Era uma cidade agora morta. Tinha um passado glorioso, mas um presente de morte. Irmão, veja bem. A gente está falando para uma igreja, ou lendo sobre uma igreja que tinha mais ou menos uma história parecida. Mais ou menos uma história semelhante à cidade que ela se encontrava. Uma igreja altamente influenciada pela situação da cidade. É interessante olhar a história dessa igreja, porque aqui a gente não vê Jesus repreendendo a igreja, alertando a igreja sobre erros. Não tinha aqui a doutrina dos nicolaítas que assombrava e levava a igreja para o fundo do poço, caso a igreja não vigiasse. Não tinha aqui a doutrina de Balaão, como nas que nós lemos agora nessas últimas quintas-feiras. Não tinha problema, irmão, de perseguição, não tinha Jezabel. A de Tiatira tinha a Jeza. Mas a de Sardes não tinha. Irmão, presta atenção, olha que igreja que parecia que não tinha problema. Não tinha erros doutrinários nela, não tinha perseguição, não tinha ninguém dando a cabeça por Jesus, estava todo mundo tranquilo, e alguém chega a dizer, melhor fora que essa igreja estivesse no terrível sofrimento, mas estivesse acordada, estivesse vigilante, do que uma igreja pacífica, sem problema nenhum, sem perseguição nenhuma, e morta, moribunda, sonolenta. Estamos tão bem, pastor. Irmãos, desconfie. Alguém diz, desconfie de longos períodos de paz que você tiver na sua caminhada com Deus. Pastor, tem uns 10 anos que eu não sei o que é tribulação. Meu irmão, você já caiu há muito tempo e não sabe. Pastor, eu não sei o que é passar sofrimento, nem luto, nem problema. Meu irmão, ora para voltar para Jesus, que você está desviado. Você desviou e não sabe. Alguém chegou a dizer que onde não há morte pelo pecado, aliás, onde há morte por causa do pecado, não há morte mais pelo martírio. Para que o diabo vai se preocupar com aquela igreja? Vamos perseguir uma igreja que não faz nada? Vamos perseguir um morto? Quem discute com morto, irmão? Quem bate boca com morto? Que diferença um morto faz? Satanás olhar para a igreja de Sardes e dizer assim, ô capetada, vamos embora, deixa essa moribunda aí, deixa essa igreja aí, isso daí não fede e nem cheira, isso daí está morta, acha que está viva, olha lá, ó, dá para ouvir, estão cantando lá, tem culto hoje, mas morreu e não sabe, vamos embora, aí os capetas menores, ô chefe, não vai deixar nenhum? Você está doido, vou deixar, para quê? Precisa não, está morta, essa igreja já era, Irmãos, uma igreja assim,
Uma igreja que está na condição de Sardes perdeu toda a sua essência do que é ser igreja. A gente não está mais causando diferença em lugar nenhum. A gente não salga mais. A gente não ilumina mais. Está um crente da igreja de Sardes e um ímpio, não tem diferença nenhuma. Todos os dois são trevas. Não tem diferença. Agora eu pergunto, a sua presença, a minha presença, faz diferença no lugar onde a gente vai? Há muitos que escondem até que são crentes. Há muitos que omitem, gaguejam. Você é o quê? Eu vou na igreja. Que igreja? Aí, bota para fora, irmão. Tem crente que não faz diferença no lugar onde ele está. Não, pastor, eu fico em espírito. É por isso que está morto. Que espírito é esse? Só se for de engano. Irmãos, essa igreja estava nessa condição. Tem nome, tem fama. Que está viva, está operando, parece que tem até umas músicas boas lá. Mas não tem vida. Satanás não tinha trabalho nenhum com aquela igreja. Essa igreja, ela tinha um livro consideravelmente, penso eu, cheio de nomes. Porque, irmão, se as pessoas olhavam, e um olhar natural dizia, essa igreja, nossa, essa igreja está viva, tem fama. É porque, irmãos, não era uma igreja, era uma igreja expressiva. Eu imagino o seu número de membros, os seus cultos, bem movimentados, bem participativos. Eu imagino o seu livro de membros bem cheio. Nós estamos aqui com tantos mil membros, que bênção, aleluia. Temos aqui uma organização eclesiástica fantástica, de causar admiração nas pessoas. Era uma igreja que tinha nome, de que estava viva. Mas os crentes dessa igreja, a sua maioria, estavam mortos espiritualmente. E por que não entender que muitos daqueles que tinham nome no livro da igreja nunca nasceram de novo? Eram crentes de nome, porque resolveram entrar numa igreja, mas nunca, jamais passaram por uma experiência de conversão. Irmão, você ser membro de uma igreja não é difícil. Não é difícil. Você entra na igreja. Vai lá ter 3 meses de preparação para o batismo. Passa nas águas. Mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Uma vez nós estávamos fazendo uma entrevista com uma pessoa. No final da classe de batismo, o pastor sempre reúne com aqueles que vão batizar. E eu tenho uma conversa com cada um. E eu lembro que numa dessas, tinha uma pessoa lá, irmãos, não dava, não era crente não. Mas eu não podia afirmar um negócio desse, né? Mas pelas redes, há redes maravilhosas. Eu disse, isso não é crente não, Jesus, eu estou julgando. Se eu estou, me perdoe, mas hoje eu vou perguntar. Estava a pessoa e o responsável, a responsável por ele, pela pessoa, e mais o Ronaldo estava lá também, né, Ronaldo? E eu só quero fazer uma pergunta. Você é crente? De verdade. Você é crente? Nasceu de novo mesmo? Você é convertido a Jesus? E a pessoa olhou para a gente e fez assim, não. Então não vou te batizar. A Bíblia diz que quem crê e for batizado tem que nascer de novo primeiro. Foi isso ou não foi, Ronaldo? Não, sou não. Prepara, converte. Vive uma experiência real com Jesus. E aí depois você batiza. Não adianta você se molhar, não. Você tomar um banho não vai te fazer nenhuma diferença no grande dia. Irmãos, eu imagino essa igreja assim,
o livro, nós, como nosso livro de membros, aleluia, glória a Deus, está cheio de nomes, mas a maioria nunca nasceu de novo. A outra grande parte que compunha a grande maioria estavam mortos espiritualmente. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Irmãos, essa pergunta nós temos que nos fazer sempre. Como é que está a nossa fé? Eu sou crente, eu nasci de novo. Não é só levantar a mão, irmãos, isso também é fácil. É de fato viver uma experiência de transformação. Aquele que está em Cristo não é velha criatura, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Se eu sou crente e as coisas velhas não passaram na minha vida, tudo que eu fazia antes eu faço agora, só que com a diferença, agora eu vou para a igreja no domingo. Faz diferença nenhuma, irmão. Tem fama, tem nome, mas está morto. Crentes com passado cristão, até saudável. Agora eu já estou entrando em outro problema. Tinha crente lá que o passado realmente era como o passado da cidade, glorioso. Mas o presente, queridos, eles estavam gravemente enfermos, doentes. Quem nunca nasceu de novo, quem estava morto é uma coisa, mas tinha um outro grupo que estava doente. Olha o que diz aí no verso 2: fortaleça o restante que estava para morrer. Ou seja, tem gente que ainda não morreu. Tem gente que um dia esteve saudável, hoje não está mais. Tem gente que um dia foi crente, mas hoje está mais ou menos. Está no CTI, está nos aparelhos, está respirando por aparelhos. Crente que um dia foi batizado com o Espírito Santo. Crente que um dia ocupou cargo na igreja. Crente que um dia deu aula, ensinou para os outros sobre a fé. Hoje está doente. Era esse o retrato de Sardes. Está doente, está para morrer. Está assim, ó. Pic, pic, pic. O problema é quando fica... E ele diz assim, vai lá e fortaleça, porque tem uma turma aí que ainda não morreu, mas está perto. Irmão, como é que a gente está? Como que está a nossa vida? Eu quero dizer que o mundanismo é a maior causa de doença e morte numa igreja. É quando o mundo, nas suas multiformes ações, entra na nossa vida. Aí aquele crente que era crente, ele já começa a abrir concessões. Ele já começa a aceitar o sistema do mundo na vida dele. Todo mundo faz isso, pastor. Todo mundo dá umas pegadas lá na escola. Todo mundo beija na boca de todo mundo, pastor. O que é isso? Problema não. Pecado não passa pela saliva. Ainda usa uma desculpa de pecador. Pastor, mas todo mundo tem uma experiênciazinha sexual antes, para ver se o negócio é bom. Porque se for ruim, eu nem caso. Irmãos, o mundo começa a entrar de uma forma tão sorrateira, tão imperceptível. Aquele crente que era tão firme, ele já começa a abrir concessões. Sabe, igreja, não, evoluir, pastor, eu evoluí. Eu vi que eu me dou bem sozinho. E agora, depois dessa pandemia, que eu descobri que crente pode tomar ceia em casa, agora que está bom, preparo meu sucozinho, meu pãozinho, o pastor está lá, eu estou online. Ainda diz assim, eu estou online. E ceio em casa, vai nessa, varão. Vai nessa história de dizer, não, vou ficar em casa, porque em casa é que é bom. Ó, não, o pastor está pregando, eu estou no meu recôndito. Eu estou deitado na minha cama, estou tomando um suquinho,
Está de boa, pastor, não precisa. Esse negócio de igreja, pastor, dá muito problema. Tem muito irmão chato. Então, quero dizer uma coisa, que você não vai para o céu não também, viu? Pode ficar na sua televisão, pode achar que igreja é ruim, mas no céu você não vai não. Porque esses crentes chatos vão tudo para lá. E aí você vai encontrar com ele, não é todo domingo não, é a eternidade toda. Está disposto? Se não tiver, já desloque Jesus. Entendeu? Mas olha como é que o mundanismo vai entrando aos pouquinhos na vida do crente. É aquele crente fiel, saudável. Tinha campanha, está aqui, pastor, estou disposto a contribuir. Hoje não, hoje pastor, entendeu? Eu sou uma pessoa que tive uma educação financeira. E na educação financeira que eu fiz online, eles não falam nada sobre dízimo. Eles falam sobre ações na bolsa. E é isso que eu estou focado, pastor. Deus sabe. Deus sabe mesmo, varão. Deus sabe. Irmãos, a gente vai deixando que o mundo, olha, a igreja que estava bem, mas que aos poucos deixou o mundanismo entrar. E tinha gente que estava morrendo. Mundanismo adoece e mata. Igrejas que liberam, que abrem as portas para alguns conceitos, aliás, para todos os conceitos, mas de uma forma mais incisiva nesse tempo, alguns conceitos, irmãos, mundanos, pode ter certeza, vai adoecer. Eu não estou dizendo para a gente criar cabelo em ovo a partir de agora. Aqui não se mede tamanho de cabelo, aqui não está preocupado se o batom que a irmã usa é amarelo, verde, vermelho. É lógico que a Bíblia diz, irmãos, que tudo tem que ser feito com decência. Maneira como a gente se veste, homem, mulher, tem que ser decente. Aqui na igreja e fora da igreja. O que é que a gente desperta com isso? Coisas assim, irmãos, que a gente diz assim, não, pastor, eu evoluí. Cuidado com essa evolução. Cuidado com esse amadurecimento que pode levar a um apodrecimento. Coisas muito maduras apodrecem. Tenha um equilíbrio entre a sua vida cristã e aquilo que é discutível. Tome cuidado. Essa igreja tinha um passado saudável, mas um presente adoecido, um presente enfermo. Além disso, crentes ativos. Diz aí, irmãos, que Jesus verifica as obras que a igreja realizava, verso 2. Eu verifiquei, ou seja, era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que se movia, mas essa igreja ativa não tinha integridade. Essa turma aí que fazia, que acontecia, Jesus está dizendo, eu observei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Dos homens passou batido, dos homens merecem aplausos, medalha no peito, mas diante de Deus, elas não são íntegras. Elas não são completas, elas não são merecedoras de galardão, não são. Sabe, irmãos, muitas vezes, nossa vida é dupla. Às vezes, integridade fala de que é completo, uma coisa íntegra, um texto na íntegra, é um texto que não falta nenhuma vírgula. Agora, quando ele diz que as obras não são íntegras, é porque muitas vezes estava mesclado com algumas coisas que não davam peso àquelas obras, não eram plenas. Eu imagino uma pregação, é uma obra, um ensino, é uma obra, um estudo que alguém dá, é uma obra, mas ele pode não ser íntegro, se a vida de quem ministra, se a vida de quem ensina não acompanha o que ele ensinou. É uma obra, mas é uma obra sem integridade. Eu imagino, irmãos, uma adoração só de boca, só de exterior. E Jesus vai dizer lá em João 4, aqueles que o adoram devem o adorar em espírito. Não é só na forma, mas também em verdade. Pode adorar na mentira? Pode.
Pode. Tudo que eu falar, irmão, pode não ser verdade na minha vida. Tudo entregarei. Não estou entregando nada. Pode ser mentira o que eu canto. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Isso é mentira. E eu não querer nem o irmão perto de mim. Você está entendendo que a obra, mas ela não é íntegra? Eu posso trazer aqui, irmãos, todos os bens que eu possuí, com uma motivação de aparecer para os outros. Fiquei sabendo de uma determinada igreja. E claro que eu não vou dizer o nome da igreja. É óbvio. Se você estava achando que eu ia dizer, perdeu. Não vou. Mas eu fiquei sabendo de uma determinada igreja que existem categorias de envelope. Envelope prata, é se o seu dízimo vai até um certo valor. Envelope ouro, é se o seu dízimo ultrapassa um pouco mais aquele valor. Envelope diamante, aí imagino quem pega o diamante. Irmão, se tem cor, todo mundo está vendo a cor. Imagina você sair abanando o envelope assim. E o irmão de prata, tadinho. Às vezes o de prata está agradando muito, muito, muito mais a Deus do que o diamante. Mas você está entendendo, irmãos? Qual é a motivação da gente fazer o que a gente faz? Por que eu estou fazendo aquilo? É para que você veja meu diamante? Graças a Deus que aqui é tudo... Ali ainda é azul, mas vai ficar branco, viu? Branco, com preto. Acabou, nem azul é mais. São os últimos. Se você quiser guardar um de relíquia, pode guardar. Aí vai ser tudo branco. Branco com preto. Olha que coisa mais linda. Acho que eu tinha até um aqui. Para te mostrar a primeira mão, ó. Não trouxe, não. Mas você vai ver. Irmão, o que eu quero dizer, avalie o seu coração. Nós precisamos nos avaliar. Deus, o Senhor está vendo obras, mas o Senhor não está vendo integridade. Será que eu estou deixando alguma coisa pendente? Será que eu estou deixando alguma coisa para trás? Eram crentes, na maioria, contaminados pelo mundo. Jesus diz no verso 4, você tem aí em Sardes. Irmãos, que coisa terrível. Ele diz assim, umas poucas pessoas. Ele não disse muitas. Ele disse poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Irmãos, que atestado de destruição para uma igreja. Jesus olhar para nós e dizer assim, poucas, mas é muito poucas, que não contaminaram as suas vestes. Irmãos, esse símbolo das vestes brancas fala da nossa vida de santidade. É aquele que se apresenta a Deus, que é limpo de mãos e puro de coração. Tem uma passagem lá em Zacarias, que fala do sumo sacerdote Josué, que ele estava diante de Deus, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. E a Bíblia diz que as vestes do sacerdote estavam sujas. Como é que uma liderança sacerdotal pode se apresentar com as vestes sujas diante de Deus? E quem estava ali para se opor, para acusar, era Satanás. Veja, irmãos, a exigência na vida de um cristão é de que ele tenha um compromisso com Deus, em honrar a Deus, em viver uma vida santa em todos os seus aspectos, não é somente no exterior, não é carregar uma Bíblia debaixo do braço e adquirir um vocabulário evangeliquez. Tudo que você fala é misericórdia, glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder e está amarrado. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. Às vezes você até se passa, a pessoa está do seu lado, sangue de Jesus tem poder, você diz assim, Pai do Senhor, ela que foi? Porque está todo mundo falando isso. Fácil de aprender o evangeliquez. Então, meus irmãos, o que a gente precisa fazer, Deus, em tudo.
minha língua tem que ser santa, minha mente tem que ser santa, meus ouvidos têm que ser santos, meus pés, aonde eu tenho ido, aonde eu tenho ficado, as minhas mãos têm que ser santas, tudo, os membros do meu corpo, irmãos. A gente precisa se apresentar como instrumento de justiça e não como instrumento do pecado. Eu quero falar sobre o remédio. Até agora eu falei sobre a doença, eu quero falar rapidamente sobre o remédio. Se essa igreja estava assim, o que ela precisava para não deixar quem estava doente morrer, para salvaguardar aquela igreja, mesmo que fosse nos tições, nas brasas que ainda restavam um pouquinho acesas, que essa igreja precisava fazer. Primeira coisa, um retorno à palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso retornar à palavra de Deus. Olha o que diz o verso 3: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Irmãos, olha, a palavra de Deus, ela não é um objeto para ser usado em apenas alguns dias da semana. Ela precisa ser estimada, ela precisa ser amada. A gente precisa comer essa palavra. Como Deus falou a Ezequiel, profeta: filho do homem, come do rolo que eu te dou. Come. Quando ele comia, a sua boca era um sabor maravilhoso, mas quando descia o seu estômago se tornava amargo. A palavra de Deus é assim. Ela é mel aos nossos lábios, mas ela também nos confronta, ela nos repreende, ela nos conserta, ela nos corrige. Eu já falei da minha ressalva para algumas Bíblias que só destacam promessas, coisas boas. Irmãos, nem tudo é coisa boa, no sentido de alegrar o meu eu. Uau! Há alguns momentos, irmãos, eu vou ser justo, elas são preciosas no sentido de realmente nos encorajar. Mas, irmãos, se eu pulo a Bíblia para não ler algumas palavras como essa que a gente está lendo aqui nessa noite, se eu salto um capítulo, porque aquele capítulo lá é para me bater um pouco, é para me corrigir, irmãos, eu não sou crente. Crente é aquele que toma o mel, mas também toma o emulsão de Scott, aquele que vem com peixe, aquela sardinha horrorosa. Ele toma esse negócio também, para ficar saudável, para ficar bom, para ficar livre de infecções. Ele toma para fortalecer seu sistema imunológico. Ele faz isso. Irmãos, a gente precisa amar a palavra. Retorne, ele está dizendo aqui, olha, lembre-se do que você recebeu, do que você ouviu. Daí nossa responsabilidade como pregadores, como professores, de ensinar todo o conselho de Deus. Numa época em que a gente só ouve mensagens mais voltadas para o homem, para as suas potencialidades, para o você pode, você consegue, você é capaz, você é vencedor, você é isso. Eu sei que eu sou. Eu sei que Deus me faz. Não é nada que vem daqui de dentro de mim mesmo, que eu estava afundado no pecado e ia para o inferno. Jesus me tirou de lá. Ele é na minha vida. E eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso estudar, eu preciso refletir, eu preciso aplicar essa palavra. Irmãos, eu tenho orado assim: Deus, eu quero começar a ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido nada, sem nada pré-formado. Sabe quando a gente já risca tanta Bíblia que o olho da gente já bate direto no que a gente risca? Eu tenho procurado orar assim: Deus, quando eu ler a Tua palavra, e eu procuro ler todo dia, irmãos, assim como eu como todo dia, o meu cafezinho pela manhã está lá, ó. Eu procuro também me alimentar da palavra de Deus todo dia, todo dia. E isso não é só para mim, não é para você também, viu? Todo dia. Então, irmãos, quando eu tenho orado, Deus, que seja, quando eu abrir, seja aquela coisa de dizer, nossa, é como se fosse a primeira vez. É como se fosse a primeira vez. Lembre-se do que você recebeu. Você tem recebido o quê? Você tem ouvido o quê? Guarde, não despreze, mas que essa palavra traga algo na sua vida, porque ele vai dizer: arrependa-se.
Porque aquilo que você está ouvindo, aquilo que você guardou, vai te confrontar, vai te chamar para mudança. Então se arrependa. Irmãos, o padrão da palavra está aqui. E eu estou aqui. E eu preciso olhar para ela e dizer: Deus, é lá que eu quero chegar. Eu preciso tomar a palavra de Romanos e dizer que Deus me predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Irmãos, Ele não colocou outro modelo a não ser o modelo de Jesus. Um retorno à palavra, um retorno à sobriedade. Verso 2, fique vigiando. Ou seja, está lembrado do que aconteceu na cidade? O povo lá, estamos tranquilos, a nossa cidade é forte, nossos muros são altos, nossas portas são extremamente robustas, mas tinha um buraco na cidade. Jesus está dizendo: fique vigiando, porque assim como o inimigo entrou em Sardes, o inimigo quer entrar na sua vida também, mas ele não vai procurar a parte forte da sua vida, ele vai procurar o buraquinho na muralha. É a língua que não converteu. É aquele pecadinho que você diz assim: faz mal a ninguém. É a fofoquinha, é a maledicência, é o desejo de denegrir a vida do outro. É a fofoca, é a calúnia, é a lascívia nos olhos, é os maus pensamentos. Irmãos, os buraquinhos, ele acaba com a vida de uma igreja, de um crente, de uma cidade. Fique vigiando, não dá fique sóbrio, fique vigiando, dá uma atitude de continuidade, um presente contínuo. Você ficar constantemente: eu não consertei ainda esse muro, eu preciso fazer alguma coisa. Fica vigiando, fica atento, fica alerta, fica acordado, sobriedade. E isso daí, irmãos, é por nós e pelos outros também. Como assim, pastor? Ninguém vigia a minha vida, não. Então você não é corpo. Olha o que diz a Bíblia: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Você tem que ter cuidado na vida do seu irmão também. Você está vendo que seu irmão caminhando para o despenhadeiro, precipício, você não vai falar nada. Problema dele, cada um que cuide da sua vida. Deus deu a vida a todos para que cada um cuide da sua. Isso é frase de para-choque de caminhão, meu irmão. Jesus está dizendo: vigie e fortaleça o resto que estava para morrer. Ei, a Bíblia diz que nós devemos nos exortar uns aos outros, nos encorajar uns aos outros. O problema, deixa eu dizer, irmão, a gente precisa avançar um pouquinho. Olhe para mim. A gente precisa ser menos mimizento. A gente precisa ser aquele crente menos dodói. O irmão chegou lá, vai dar um toque para a gente. Agora também quem vai dar o toque tem que ser, entendeu? Espiritual, porque o cara vai dar o toque, fala a verdade, mas não é verdade em amor. Você tem que chegar com amor, porque você pode ser tentado e cair no pecado também. Você vai corrigir alguém, vai com espírito de mansidão, segundo a palavra de Deus. Não chega lá de peito estufado, diz assim: ô pecador miserável, vem cá. Está sabendo que você vai para o inferno? Ninguém te disse ainda não? Rapaz, Satanás está aí grudado nas suas costas, moço. Não é assim também não, irmão. Chega com brandura. Irmão, deixa eu falar com você, vem cá. Você é gente boa demais. Nossa, eu vejo você assim, e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas tenho, porém, contra ti. Dá uma palavra de sabedoria. E você que ouviu, ouve. Pelo menos ouve. Eu sei, irmãos, que o ser humano é orgulhoso de nascença. Quando ele ouve algo que lhe desagrada, ele se arma. Quem é você? Quem é você para falar isso comigo? É seu irmão. É melhor ele te falar do que a gente continuar no erro. É melhor alguém, a Bíblia diz que leais são as feridas de quem ama, do que o elogio de quem não ama. Eu prefiro, a Bíblia diz, ser ferido, no sentido de uma palavra que, nossa Deus,
me cortou aqui. Mas eu sei que a intenção daquela pessoa não é o meu mal. Eu sei que a intenção daquela pessoa é me ajudar. Eu prefiro ouvir, diz o texto, melhor é a ferida feita pelo que ama do que alguém bater nas suas costas e aí vaso. E aí sapato de fogo, ungido do Senhor. Oh, mulher de Deus. Oh, profetiza. Oh, tanta unção nessa tua vida, varão. E por trás, está fofocando de você, está falando mal de você. Não, pode deixar para lá. Cuidado com os tapinhas nas costas de quem não te ama. Não se iluda, não. Melhor é quem te fere, mas é alguém de confiança que te ama. Tem filho que quando ouve o pai repreendendo, fica de cara feia. Fica chateado. Quer levantar a voz. Ei, seu pai e sua mãe lhe amam. Irmãos, a gente precisa como igreja crescer um pouco. Ele diz aqui, olha, fortalece o restante que estava para morrer. É sua obrigação. Se você vê o seu irmão indo para a morte e você não falar nada, não der a ele a oportunidade de rever o caminho e dar a meia volta, se ele cair e você não falou nada com ele, você vai ter culpa desse sangue. Pastor, mas eu não empurrei. Mas você se omitiu. Fortaleça, coloca de novo lá, por favor, verso 2. Fique vigiando. Vamos ler? Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. É sua e minha responsabilidade. Quem está entendendo diz um amém. Já estou terminando. Retorno à palavra, retorno à sobriedade, retorno à santidade. Ele está dizendo que tinha pessoas lá que não contaminaram as vestes. Então, querido, tenha um compromisso com a sua vida diante de Deus. Não deixe suas vestes ficarem sujas. Não deixe as suas vestes ficarem manchadas. E santidade envolve isso: reconhecimento, arrependimento, confissão e abandono. Não adianta só eu confessar e não abandonar o negócio. Tem que deixar, tem que riscar. Retorno à santidade, para finalizar, um retorno a Cristo. Diga, eu preciso retornar à palavra de Deus. Eu preciso retornar à sobriedade. Fique vigiando. Vigia, varão, vigie. Um retorno à santidade. E um retorno a Cristo. Diga, eu preciso retornar a Cristo. Irmãos, olha como Jesus se apresenta para aquela igreja que estava morta. Eu sou, ou diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não está dizendo que existem 7 Espíritos Santos, não, irmão. Quando se fala de 7, se fala de um número que traz a ideia de pleno, de completo. Isaías capítulo 11 vai mostrar que é o mesmo Espírito, mas que ele tem diversas funções. A Bíblia diz em Isaías capítulo 11, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito. Só que ele fala para uma igreja que estava morta. Quem está morto, o que é que está faltando na pessoa? Tiago vai dizer isso. O corpo sem espírito está morto. O que é que faz uma pessoa morrer? É quando ela não tem o espírito. Aí chega Jesus e diz assim: eu estou falando com você, igreja de Sardes. E quem está falando com você é quem tem a plenitude do Espírito Santo. Lembra de Ezequiel 37? O vale cheio de ossos. O
que é que aconteceu? Filho do homem, esses ossos poderão viver? Estão sequíssimos, Senhor, sequíssimos. Profetiza ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esse vale. Aleluia. Irmãos, e aí começa a se ouvir barulho. A verdade, quando ele profetiza, os ossos começam a se ajuntar, forma-se os tendões, a pele, a carne, e aí está aquele exército sem vida. E ele profetiza: vem dos quatro ventos, ó Espírito. E aí o Espírito veio sobre aqueles cadáveres mortos, e eles se levantaram como um grande exército. Jesus está falando para uma igreja que tinha morrido, só não sabia. Ele disse assim: sou eu o que tenho os 7 espíritos. Eu tenho a plenitude para avivar, para visitar, para dar vida novamente a qualquer crente, a qualquer igreja que tenha morrido espiritualmente. Irmãos, não existe um ponto final, não existe uma igreja que esteja ali determinada: você morreu, não tem mais jeito. Espiritualmente não, porque nós servimos aquele que diz: eu tenho os 7 espíritos de Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja nasce por uma ação do Espírito. Lá no Pentecoste, a igreja é chamada a viver no Espírito. Agora a igreja, junto com o Espírito, clama: Maranata, ora vem Jesus. A igreja está ligada ao Espírito em todo o tempo. E se nós percebermos, irmãos, que a nossa vida está muito parecida com a história de Sardes, o que a gente precisa fazer nessa noite é: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Jesus, tu que tens a plenitude do Espírito, sopra sobre mim, sopra sobre a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus. Somos um exército, mas se não tivermos o Espírito, a gente é só um bando de cadáveres espalhados na terra. Por isso, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e sopra sobre nós. Eu preciso, Senhor, do Teu Espírito. Não adianta eu ter fachada, não adianta eu ter fama, não adianta eu ter like, eu ter comentário, não adianta nada disso se eu estiver morto. Eu preciso estar vivo, irmão. E nós conhecemos aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Fique de pé, querido, fique de pé. Jesus termina dizendo: quem vencer vai andar comigo. Coloca para mim o verso 4, Vanessa. Vamos ler o verso 4, que aí já é a benção. Apocalipse, isso. O 5. Ao vencedor será assim. Quem quer vencer com Jesus? Então isso é para você, amém? Amém? O vencedor será assim, assim como? Vestido de branco. Aleluia. Jesus veste aqueles que vencem de branco. E diz aqui: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, pastor, e se Deus riscar o meu nome do livro da vida? Mas preste atenção. Só quem morreu é quem pode fazer ou receber um atestado de óbito. Se você está vivo, você não tem como... O que é que você vem fazer no cartório? Eu vim fazer meu atestado de óbito. É impossível, você está vivo. Se o crente está vivo, ele não vai ser tirado do livro da vida. Só é tirado do livro da vida quem morreu. Quem morreu. Ou quem nunca viveu. Não adianta ter um nome no livro da igreja e não ter nascido de novo. Isso não é para a gente ficar assim: e se eu perder? Não, não é isso. Conserve o que você tem, guarde o que você ouviu, faça análise diária da sua fé, mantenha a sua comunhão com Cristo, esteja vivo,
Você não quer sair do livro? Eu não quero não. Então esteja vivo. Mantenha-se vivo. Amém? Não deixa a frieza te pegar, não deixa a morte te pegar. Esteja vivo, vivo. Jesus, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Oh, aleluia. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha viva. Sopra, Senhor. Sopra Espírito, oh Deus, de Deus nesse lugar. Vai pedindo. Com teu poder, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Venha viva. Jesus, tu tens os 7 Espíritos. Sopra nesse lugar, Senhor. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem Senhor, sobre todas as nações, vem Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem Senhor Jesus, vem Senhor. Ó Deus, coloca a mão no seu coração. Ramanash. Diga: Espírito Santo, traz vida, traz cura, traz sobre mim, Espírito Santo. Eu não quero ter fama de que estou vivo, eu não quero ter nome de que estou vivo, mas está morto. Eu não quero ter aparência, eu não quero ser um crente, uma igreja de fachada. De Karamanayase. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Teu sopro, Senhor. Oh Jesus, Tu tens os 7 Espíritos de Deus. A plenitude do Espírito está em Ti. Portanto, eu te peço nessa noite, assim como a igreja nasceu, ela só sobrevive pelo Espírito Santo. A igreja só continua caminhando pelo Espírito Santo. A igreja só continuará viva pelo Espírito Santo. Trianda lá, manaia che. Vem, Senhor
Jesus. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, Espírito Santo. Ei, Saramanarana. Vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor. Vem. Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido nessa noite. Aviva-nos, Senhor, aviva a tua igreja, aviva os nossos corações, Senhor Jesus. Oh, Senhor, queremos andar contigo, vestidos de branco. Assim. Oh Deus, que os nossos nomes não sejam riscados do livro dos vivos, do livro da vida. Afasta, Senhor, a morte espiritual. Afasta, Senhor, a morte espiritual. E traz-nos a vida, plenitude de vida, plenitude de vida. Tu que tens os 7 Espíritos de Deus, traze-nos a plenitude da vida pelo Espírito. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, para mim, para todos os que estão aqui, para toda a tua igreja, não somente aqui, mas no Brasil. Senhor, sopra, sopra e traz vida à tua igreja, vida ao teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre os nossos corações vem, Senhor. Oh, sobre os nossos corações vem, Senhor. Sobre todas as nações vem, Senhor. Sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre os nossos corações vem, Senhor. Sobre todas as nações vem, Senhor. Sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso que passamos na tua presença e junto com os nossos irmãos. Obrigado pela presença bendita do teu Espírito que continua falando à tua igreja. Obrigado por cada vida e cada família que veio te adorar hoje. Leva-nos em paz agora, Senhor, aos nossos lares. Livra-nos de todo mal, de toda investida do diabo. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e para todo sempre. Amém, 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 amém. Deus abençoe, querido, vá em paz. Deus abençoe sua volta, sua casa. Domingo, aliás, sábado, clamor sabático, 6 a meio-dia. A formatura também às 19 horas, mulher única. E domingo, 9h30 ou 18 horas. Vá em paz, Deus te abençoe. Uma noite abençoada para você em nome de Jesus.